Olá, tudo bem com vocês? Olá, aluno, olá, aluna do nosso curso técnico administrativo, turma D. Sejam bem-vindos aqui para a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula da nossa disciplina, que tem aí pela frente 15 encontros. Bom, nós vamos dar aqui algumas instruções, já que estamos aqui distantes. As nossas aulas vão ser sempre gravadas, então eu vou gravar as aulas, eu vou enviar o vídeo para vocês, para que vocês possam assistir aí uma vez, duas vezes, três vezes, a quantidade de vezes que vocês precisarem, para que não fique nenhuma dúvida em relação às atividades que vocês terão que desenvolver, porque todas as aulas nossas serão práticas. Nós não temos aulas teóricas nesse semestre. Lembre que nós já avisamos no semestre anterior que toda a teoria a gente viu lá, e agora é hora de colocar a mão na massa para que você produza aí na sua casa o TCC. Exatamente, nós vamos produzir agora o nosso TCC. Vale lembrar um detalhe interessante: se na sua casa você não tem acesso ao computador, você pode aí agendar o uso do computador com a Fabiana ou com a Carla, com alguém que está aí disponível no nosso grupo, que está no Senai. Então, se no horário da aula você preferir assistir esse vídeo no Senai, agende com a Carla, com a Fabiana, para que você possa fazer a aula lá, e aí você vai ter o computador com todos os recursos. Não dá para fazer essa atividade pelo celular. Você não vai conseguir. Você pode ter até o Word no celular, mas aquilo que você precisa fazer aqui nessa disciplina não dá para fazer pelo celular, pelo Word do celular. Então, se você não tem computador, não tem notebook, agende o horário. É só avisar, vai no horário da aula mesmo. Tua aula aí é da 1h30 às 5h30 na segunda-feira. Então já agenda lá, fala, preciso de um computador, né, para fazer a atividade do professor Joel, da disciplina aí que nós vamos estar trabalhando de produção do TCC, ok? Então é uma disciplina prática, a parte teórica nós já vimos, e agora é pegar todo aquele conteúdo do semestre passado e trabalhar com ele. Então, bem-vindos aqui. Essa é a primeira aula, serão 15 aulas, e todas elas irão funcionar da mesma maneira. Eu vou gravar o vídeo, vou enviar o vídeo para vocês já na segunda-feira de manhã, que nem vocês estão recebendo esse vídeo hoje, e aí vocês vão poder antecipar as realizações das atividades, ok? Nesse vídeo vai ter todas as instruções com o que deve ser feito, tá? E vocês devem realizar essas atividades no dia. Não é para deixar para um outro dia, porque vocês têm outras aulas nos outros dias. Então, não dá para deixar para outro dia, você tem que fazer hoje. Hoje, segunda-feira, é o dia de aula, então é hoje que você faz a atividade da minha disciplina. Não deixe para amanhã, porque daí você vai acumular atividades de outras disciplinas e não dá. E o prazo que você tem para enviar também as atividades dessa disciplina é 48 horas. 48 horas, ou seja, 2 dias. Você vai assistir na segunda-feira, tá? Então você tem até no máximo até quarta-feira à tarde para enviar. Por que isso? Porque é com base nas atividades que você enviar, e todas as aulas terão uma atividade para enviar, todas, né? É com base nessas atividades que você vai enviar até em 48 horas que eu vou dar a sua nota e a sua presença. Qualquer atividade que chegue para mim depois de quarta-feira, a sua nota cai pela metade, e a sua presença eu não vou contar, porque eu não sei se você assistiu essa aula quando foi. O ideal é que você assiste na segunda-feira. Segunda-feira é o dia de aula, então você tem que assistir esse vídeo na segunda-feira, realizar as atividades e enviar para ter a sua nota e a sua presença, ok? Mas antes de mais nada, vamos rever qual é o cronograma de atividades. Vocês já receberam no WhatsApp, vou enviar novamente, junto com esse vídeo, para que você tenha aí a ciência de tudo que vai acontecer durante essas 15 aulas. Lembrando que todas as atividades são práticas. Tem muita gente que não entregou as atividades ainda do semestre passado, tá?
tem bastante gente que fez o questionário, mas que eu sei, somente 3 pessoas aplicaram o questionário para 50 pessoas, que nem foi pedido. Então, se você não fez isso, eu não sei o que você vai fazer nessa disciplina, porque aqui você precisa dos 50 questionários respondidos para estar trabalhando. Se você não fez isso, vai, sei lá, fazer outra coisa da vida. Com certeza você vai reprovar nessa disciplina, porque aqui a gente vai trabalhar com aqueles 50 questionários que você já tem em mãos. Então você precisa dele. Se você não fez, dá tempo ainda. Mas não dá para ficar esperando toda a vida, porque essa primeira aula de hoje já é com base nos questionários, ok? Então, primeiro, antes de tudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos assistir aqui qual é o cronograma das aulas, de todas as atividades, vou falar das avaliações, e aí eu já vou passar a atividade de hoje, que é a primeira atividade. Vou passar a instrução, falar o que você precisa fazer, você vai fazer aí e vai nos enviar uma simples foto nessa atividade de hoje, para ter a sua falta e já ter a sua nota. Todas as atividades valem nota. Todas as atividades vai valer também a sua presença, que é a única maneira que a gente tem de controlar, já que a gente está nesse meio online. Então, estou fazendo o vídeo gravado para que as instruções vocês possam assistir 2, 3 vezes, quantas vezes for necessária, ok? Então, vamos ver o cronograma aí, vamos ver aí qual é o nosso projeto para esse semestre. Acompanhe a tela. Muito bem, vocês já estão vendo aí na tela de vocês o roteiro de aulas. Eu vou ficar aqui bem pequenininho no cantinho para não atrapalhar aí as aulas, né, o roteiro das aulas. Então, você está vendo aí aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, até a aula 15, ok? Tem as datas também do lado, né, a aula 1 hoje, 15 de março, e pode ver que do lado também está escrito que é tudo online, ou seja, todas essas aulas aí, vocês irão receber o vídeo delas já gravada, para que você assista quantas vezes for necessário, para que não fique dúvida. Nossa disciplina ela é prática, então no vídeo a gente vai mostrar o que você precisa fazer. O vídeo geralmente vai ser curto, um vídeo aí de no máximo 30 minutos, para que você tenha o tempo todo da aula disponível para fazer a atividade e nos enviar, ok? Então, aula 1, nós vamos analisar os questionários, vamos fazer a tabulação de dados, depois eu vou explicar o que é isso certinho ali na prática. Na aula 2, vocês vão elaborar slides sobre o quê? Sobre o resultado dos questionários. Nós vamos ver certinho como é que faz isso também, né? Vocês vão gravar aí um pequeno vídeo para apresentar os resultados dos questionários já na aula número 3. Na aula número 3 é vocês que vão dar a aula, não eu. Tá? Na aula número 4, a gente vai fazer uma retomada aí da teoria da produção textual, do TCC. E na aula número 5, nós já vamos levantar o nosso material bibliográfico, as referências, tanto na biblioteca quanto no material online, para que você possa estar produzindo o teu TCC. E a partir da sexta aula, olha, parte 1, parte 2, parte 3, desenvolvimento. Desenvolvimento do quê? Do TCC. É você digitando. Eu vou lá dar a instrução, falar qual é a parte que você tem que fazer, como deve fazer, e você vai ter que digitar aí a quantidade de páginas referente a esse desenvolvimento. Parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1, histórico. Parte 2, contexto atual. Parte 3, análise dos questionários. Veja que uma coisa está ligada com a outra. Você já fez uma apresentação no começo, agora esses questionários vão estar fazendo parte do seu documento de TCC. Né? Na aula 9, vocês vão realizar a conclusão do TCC. A aula 10, a introdução. Na aula 11, vocês vão fazer as referências bibliográficas e anexos necessários. Tá? Na aula 12, a revisão do artigo final, porque vocês vão estar enviando para mim a cada 48 horas depois da aula, eu vou estar corrigindo e vou devolver para você. Né? E aí você já vai montando aí o seu TCC. No dia 12, você vai colocar todas as partezinhas juntas
para que fique um bloquinho, um trabalho só, ok? No dia 13, você já vai ter aí o seu trabalho pronto em mãos, você vai pegar ele, vai produzir aí alguns slides, para depois no dia 14 e no dia 15, vocês vão fazendo uma apresentação do material inteiro que você produziu, né? Não só dos questionários agora, mas de toda a pesquisa que você fez na internet, nos livros, né? Nos sites, e você vai pegar todo esse conjunto de dados, vai transformar aí numa apresentação. Você vai, seja, defender aí aquilo que você escreveu. Então, essa aqui é o roteiro das aulas, vai estar sendo enviado para você juntamente com a aula de hoje. E aqui nós temos as atividades avaliativas. Nós temos 10 atividades avaliativas, ó, em azulzinho aqui, ó. Apresentação dos slides do questionário, desenvolvimento parte 1, parte 2, parte 3, conclusão, introdução, referências, trabalho final, slides de apresentação do trabalho final e apresentação final do TCC. Lembrando que essa apresentação final do TCC, os slides, a apresentação dos slides do questionário, tudo vai ser online. Então, a apresentação a gente não vai se encontrar numa sala de aula. Você vai fazer a sua apresentação, que nem eu estou gravando essa aula aqui. Você vai gravar aí também no seu computador. Existem vários aplicativos e se você já tiver um notebook, você já consegue fazer isso. Se você não tem o computador aí na sua casa, lembre, você pode solicitar um notebook ali para o pessoal do Senai, marque o seu horário para assistir essa aula já no Senai, que daí você já faz tudo ali e não tem dor de cabeça, porque você tem 48 horas para produzir o material e enviar. Todas as atividades avaliativas, ó, devem ser executadas no dia de aula. Por quê? Porque você tem outras aulas nos outros dias, você não pode deixar acumular. Então, você vai assistir a aula, vai realizar a atividade no dia, ok? E aí, você tem até no máximo 48 horas para estar enviando. Então, nossas aulas são sempre na segunda-feira. Então, na quarta-feira, até a quarta-feira, meio-dia, vocês deverão enviar aí o material de vocês. Para quê? Para que você tenha a sua presença e para que você tenha a nota da atividade, ok? Se você não cumprir essa regra, olha aí que está escrito aí, ó, não cumprir a regra, as notas serão parciais, obviamente, porque você não fez tudo do jeitinho que deveria ser feito, ok? Então, vamos agora ver quais são as atividades que nós temos que desenvolver na aula de hoje. Partiu! Olha que legal ficou. Muito bem, então, neste momento, nós vamos verificar quais são as atividades que vocês devem desenvolver para a aula de hoje, ok? Então, eu vou colocar aqui na tela o questionário de pesquisa. Eu peguei um questionário aqui de um de vocês mesmos, seja o questionário do Davi, ok? Que está trabalhando sobre voluntariado nas empresas, ok? O que vocês precisam fazer? Vocês já aplicaram os questionários, ou seja, o mínimo é 50 pessoas. Agora você vai pegar uma folhinha aí, um papelzinho qualquer aí na tua mão, e você vai fazer uma análise dos dados. O que você vai fazer? Para anotar, anota aí, pega a caneta e papel primeiro, pega todos os questionários, os 50, né? Coloca do ladinho aí, pega o papel e caneta do outro lado para você anotar as informações. Escreve lá assim, informações gerais, né? É o primeiro bloquinho de informações que você vai analisar. Você já fez isso? Lembra que aquele questionário que nós falamos sobre animais, adoção, consciente, maus tratos, tá lembrado? Então você vai fazer a mesma coisa, só que agora com o questionário de vocês. Essa primeira parte aí de informações gerais é igual para todo mundo, então essa primeira parte vai valer igual para todo mundo, ok? Então você vai ver aí, ó, informações gerais, você tem lá sexo masculino e feminino, você vai ver quantas pessoas, das 50 pessoas que responderam o questionário de vocês, quantos são homens, quantos são mulheres.
Escreve de um lado aí. São 30 mulheres e 20 homens. Ok? Escreve no papel. Qual é a idade deles? Então você vai contar quantos têm até 25 anos, quanto tem até 26 a 35, de 36 a 45, de 46 a 60 ou mais de 60. Você vai colocar lá a quantidade de pessoas que têm essas idades que responderam os questionários de vocês. Escolarização, fundamental, médio, graduação, pós-graduação. Qual é o nível de escolarização das pessoas que responderam o questionário de vocês? Quantos são de fundamental? Quantos são do médio? Quantos têm graduação? Quantos têm pós-graduação? Então é isso que você vai fazer. Escreve tudo no papel. Tempo de empresa, vocês trabalham numa empresa específica. Então você coloca isso aí lá também, né? Menos de um ano, entre 1 e 3 anos, entre 3 e 5 anos ou mais de 5 anos. E na última questão de informações gerais, não tem como, né? Você vai pegar aí as principais funções, aí você tem que fazer descritivo, ou seja, trabalha na linha de produção, é pedreiro, é professor, o que essa pessoa faz, né? Então você vai escrever aí as funções das pessoas que responderam aí o seu questionário. Então essas são as informações gerais. Mas você não vai deixar ela assim, com a quantidade. Você vai imaginar a porcentagem disso. Imaginar não, você tem que fazer a conta, né? Eu falei lá do sexo masculino e feminino, eu falei 30 mulheres e 20 homens. Quantos por cento é 30 mulheres, dá quanto por cento? O universo total é 50, então 50 equivale a 100%. Se você não sabe fazer a regrinha de 3, já está na hora de aprender. Então, 50 questionários é 100% do geral. Faz a regrinha de 3 aí. 30%, 30 pessoas que responderam, que são mulheres, equivale a quantos por cento? Você faz a regrinha de 3 e vai descobrir que 30 mulheres equivale a 60%. Então, você já vai deixar anotado aí não só a quantidade, mas quanto também essa quantidade equivale em porcentagem. Então, você tem 30 mulheres e 20 homens. Isso dá o quê? 60% feminino, 40% masculino. E a mesma coisa você vai fazer para todas as informações gerais, né? Quantos por cento são até 25 anos, né? Da escolarização, a mesma coisa. Do tempo de empresa, a mesma coisa. Na função não tem como fazer porcentagem, porque a pessoa vai descrever, ok? Então você tem que fazer tudo isso no papelzinho aí. Faz todas essas informações no papel, da quantidade e da porcentagem, ok? Informações gerais, é isso que você vai fazer. E tem as questões específicas. Questões específicas vai mudar de acordo com os questionários de vocês. Então, eu estou com o questionário aqui do Davi e, obviamente, as perguntas são diferentes. Só que, no geral, lembra que nós falamos lá, você tinha algumas perguntas que deveriam ter mais de 2 opções, algumas que deveriam ter sim ou não, verdadeiro ou falso, e algumas que deveriam ser respostas abertas, que você deve escrever, ok? E aí você tem aquele último quadro aí, ó, que está aparecendo para vocês, que é em relação à sua opinião, grau de concordância. Então, como é que nós vamos fazer para avaliar isso? Então, você vai depender da pergunta que você vai analisar. Então, vou pegar aqui nesse caso. Pergunta 1. Você sabe o que é um voluntariado empresarial? Eu tenho sim e tenho não. Então, eu tenho 2 possibilidades só. Então, a primeira coisa que você faz é descobrir quantas pessoas responderam sim e quantas pessoas responderam não. Você vai ter um número. Um número. Vou pegar o mesmo número aqui. Aliás, vou pegar um número diferente. 25 pessoas responderam sim, 25 pessoas responderam não. Você vai ficar só com o número? Não, você vai transformar isso em porcentagem, né? Quanto que dá 25 de 50? Vai dar 50%. Então,
Lembra lá que 50 questionários é o número total, equivale a 100%. Você vai fazer a regrinha de 3. 25 equivale a x, multiplica cruzado, né? E vai descobrir que 25 questionários que responderam sim, num total de 50, equivale a 50% dos questionários. Estou usando um número fictício, né? O teu número aí vai ser bem diferente, de acordo com as questões que você tem aí. Tá? Quando tem mais de uma resposta, o que você vai fazer? Por exemplo, nessa número 4 aqui, ó, você tem 4 alternativas. Você vai fazer justamente, vai contar quantas pessoas responderam cada uma das alternativas. 10 pessoas respondeu a primeira alternativa, 15 pessoas a segunda alternativa, mais 15 pessoas a terceira alternativa, mais 10 pessoas aí a quarta alternativa. Não vai ficar só nos números, vai transformar todos esses números em porcentagens. Lembrando, você tem 50 questionários, né? 50 questionários equivale a 100%. Você vai pegar o número de uma alternativa aí, por exemplo, 15 pessoas que responderam a sua primeira questão, né, dizendo que faz parte da primeira categoria, vai descobrir 15% equivale a quanto? Você faz a regra de 3 e vai descobrir que equivale a 30%. Mas você tem que aplicar na regra de 3. Vocês já fizeram um curso aí de matemática, já sabe fazer pelo menos a regra de 3, hein? Regra de 3 básica. Tá com dúvida como faz a regra de 3 básica? Assiste o tutorial no YouTube, que não vai ter nenhuma dificuldade, ok? Com as perguntas abertas, como é que a gente vai fazer, professor? Não tem como fazer regras de 3? Obviamente não tem, porque você vai pegar aí as principais respostas agora. Escolhe lá das 50 questões que o cara respondeu por escrito, escolhe aí umas 10 dos caras que responderam melhor, das pessoas que responderam melhores essa questão. E aí você separa umas 10 questões, né? Umas 10 respostas relacionadas a essa questão. Obviamente que não são respostas grandes, porque o espaço sempre era 2 ou 3 linhas. Aí você vai escolher aí de todas as 50 questões, umas 10 questões e vai colocar onde? Naquela fichinha que você já está colocando a parte ali, ok? No final dessa atividade você vai ter aí umas 2 folhas de dados que serão utilizados na próxima aula, na aula da segunda-feira que vem. Lembra que eu falei que uma aula tem a ver com outros. Você não fez essa aula aqui, não tem o material para fazer essa aula, você não vai conseguir fazer a outra, e nem a outra, e nem a outra, você não vai conseguir fazer nada. Né? Se você não fez, não aplicou os 50 questionários, e tem gente que não aplicou, sinto muito, meu amigo, mas você já começou perdendo. Já começou perdendo. Né? Não sei nem o que você está fazendo aqui assistindo essa aula, se você não aplicou os questionários, ok? Tem aquela parte final ali, ó. A parte final do grau de concordância. Como é que eu faço para analisar esses dados, professor? Muito simples. Você tem o 1, 2, 3, 4, 5. 1 discordo totalmente, 2 discordo parcialmente, 3 discordo indiferente, 4 concordo parcialmente e 5 concordo totalmente. Você vai dizer de cada uma das perguntas, da 8, da 9 e da 10, quantas pessoas responderam o número 1, quantas pessoas responderam o número 2, quantas pessoas responderam o número 3, quantas pessoas responderam o número 4 e quantas pessoas responderam o número 5. Lembre-se que você não vai ficar no número das 50 pessoas, um tanto respondeu 1, 2, 3, 4 e 5, e aí depois você vai fazer a porcentagem. Daquelas pessoas que responderam a número 1, ou seja, discordo totalmente em relação a número 8, a questão número 8, isso em porcentagem equivale a quanto? Você faz a continha da regra de 3 e chega no seu resultado. O que você faz com esse resultado? Anota na folhinha lá, anota na folhinha, para que você tenha isso para a próxima aula. A mesma coisa você vai fazer com as outras, a 9 e com a 10. Então, você tem 10 questões aí, ok? Professor, mas eu fiz lá o questionário online.
lá pelo Google Formulários. Se você fez pelo Google Formulários, se você domina ali a tecnologia, você tem uma vantagem, porque basta entrar nos gráficos, os gráficos já vão te dar as porcentagens prontas e você não precisará fazer as continhas de regra de 3. Se você fez o questionário impresso, você precisa fazer a continha para saber quanto que vai dar aí essas questões, ok? Mas você precisa dominar ali o Google Formulário. Ah, professor, não sei como é que domina o Google Formulário. Tem vídeo no tutorial do YouTube também, mostrando ali como é que faz para que você tenha o acesso do Google Formulário, ok? Então, o que você tem que fazer hoje? Pegar os 50 questionários que você aplicou no semestre passado, analisar as informações, colocar a quantidade de resposta que você obteve e transformar essa quantidade de resposta em porcentagem, deixando tudo isso aí numa folhinha, ok? É essa a atividade de hoje. Mas se você não aplicou os 50 questionários, o que você faz? Você chupa o dedo, meu amigo, você não tem o que fazer. Ou você aplica o questionário, ou você não tem o que fazer daqui para frente. Foi aquilo que a gente falou em sala de aula. Você precisa ter os 50 questionários prontos, aplicados, para, neste momento aqui, estar fazendo a análise, ok? Vamos partir para uma outra tela agora. Vou voltar aqui em modo maior. Olha eu aqui, apareci no módulo gigante agora. Isso aí. Então, o que você tem que fazer em relação à primeira aula? Facinho, facinho, facinho. Se você já tem o questionário em mãos, os 50 questionários, você vai analisar todas as perguntas, que nem a gente fez lá com aquele questionário dos animais abandonados, você está lembrado disso, né? Você vai analisar as questões e vai chegar a um número, vai transformar esse número em porcentagem. E vai deixar tudo numa folhinha ou duas folhinhas, dependendo da quantidade de informação que você conseguiu aí levantar, vai ser o tanto de páginas que vai dar, ok? Você tem que fazer quando isso? Hoje, é hoje, a aula é hoje, então o vídeo de instrução ele é curto, mostrando o que você precisa fazer. Se você não entendeu o que é para fazer, assiste de novo esse vídeo. Tem que assistir 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, a quantidade que for necessária para saber desenvolver a atividade. Tá com dúvida como faz a regra de 3? Opa, tutorial no YouTube. Tá com dúvida como é que mexe no Google Formulário? Procura um tutorial no YouTube. Qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês também, mas eu também estou em aula e não vou poder responder sempre no horário que você está perguntando. Então, segunda-feira é dia, corrido para todo mundo. Então, se você não tem computador em casa, volta a reforçar isso. Já marque a sua aula para assistir no Senai. E aí você vai ter um computador para desenvolver as atividades tranquilamente. Pelo celular, você só vai conseguir assistir a aula, não vai conseguir fazer mais nada nessa disciplina, porque você precisa de um computador para depois poder estar utilizando o Word, o PowerPoint e outros recursos que nós vamos utilizar aí na nossa disciplina durante esse semestre. São 15 encontros, essa é a primeira aula. A primeira aula de hoje, você já sabe o que tem que fazer, então, pegar aí os seus 50 questionários, analisar as respostas, ver quantos responderam de cada forma, transformar isso em porcentagem e colocar numa folha de papel. É hoje, tem que fazer hoje. E tem que enviar para mim o quê, professor? Tem que enviar ainda alguma coisa para o professor? Tem que enviar uma foto dos resultados que você apurou. Então, você escreveu tudo numa folhinha aí, ou duas folhinhas, você vai tirar uma foto e vai enviar para mim. Tá? Até quando? Até quarta-feira, você tem 48 horas. Né? Você tem que fazer a atividade na aula. A aula é segunda-feira, da 1h30 às 5h30. Então, terminou a atividade, já manda a foto para mim e aí você já se livrou da atividade. Você já tem a sua presença e já tem a sua nota. Vai mandar pelo WhatsApp mesmo, ok? Manda pelo WhatsApp mesmo, tranquilamente. É só isso a aula de hoje. Próxima aula que nós vamos fazer, nós vamos pegar essa folhinha,
E aí nós vamos transformar essas informações, esses dados, em uma apresentação do PowerPoint, ok? Já vai prestando atenção no que você vai fazer na semana que vem, para que você possa aí já imaginar como é que você vai fazer isso. Você vai fazer uma apresentação do PowerPoint, e aí você vai gravar uma pequena apresentação sua desses dados, ou seja, você vai apresentar esses dados para mim. Quantos são os números? Quantos responderam que sim, tal pergunta? Quantos responderam que não, tal pergunta? Mas isso é a semana que vem. Hoje, basta ter as informações tudo num papel. Só isso, só isso, só isso. Manda foto para mim, no máximo, em 48 horas, você vai ter a sua nota, vai ter a sua presença. Tranquilo? Qualquer pergunta, pessoal, manda pergunta aí no grupo. Manda no grupo que talvez a sua dúvida é a dúvida de uma outra pessoa também. E aí a gente ajuda todo mundo, ok? Tranquilinho? Essa é a primeira aula. Um vídeo vai ser sempre aí curtinho, para que você possa assistir 2, 3 vezes, se precisar. Mas o resto, lembra que eu falei, é mão na massa, é prática, ok? Nos vemos na próxima aula, segunda-feira. Até mais! Tchau, pessoal!